depois de publicar uma enquete sugerindo o assassinato do presidente Lula, coisa que, para muitos juristas, poderia ser enquadrado como incitação ao crime, o jogador de vôlei Wallace foi afastado do clube onde jogava. E, para piorar a sua situação, ele acaba de ser suspenso pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Anderson, não sei se você chegou a ver essa semana, nós tivemos um jogador de vôlei que fez uma enquete no Instagram e logo essa enquete, a gente vai dar uma olhada aqui num resumo dessa notícia, logo ele tirou essa enquete do ar, fez já um pedido de desculpas, mas parece que, né, com razão, tem coisas que não basta só um pedido de desculpa. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa situação. A Advocacia Geral da União solicitou ao Comitê Olímpico Brasileiro e à Confederação Brasileira de Vôlei uma instauração de processo contra o jogador de vôlei Wallace do Sada Cruzeiro. Dias atrás, ele usou a internet para fazer apologia à violência contra o presidente Lula. A Advocacia Geral da União pediu o banimento do esporte e uma multa de R$100 mil ao atleta, penas máximas previstas. A medida acontece após o jogador ter promovido no começo da semana uma enquete no Instagram sobre dar um tiro no presidente Lula. Com a repercussão, o Wallace apagou a postagem horas depois. Por conta do episódio, a diretoria do Sada Cruzeiro decidiu suspender o atleta, que chegou a publicar um vídeo se retratando. A Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro anunciou que vai denunciar o Wallace por crime de incitação à violência. Pois é, nós vimos aí essa situação e nós vimos ali no comecinho da matéria dizendo que a AGU, a Advocacia Geral da União, iria entrar com um pedido junto ao COB e junto a outros órgãos pedindo a suspensão ou, né, a aplicação das sanções que caberiam a esse jogador. E aí nós tivemos ontem uma reportagem já da UOL trazendo essa informação que o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro suspendeu Wallace por incitação à violência. O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil decidiu suspender de forma liminar o jogador de vôlei Wallace de Souza, do Sada Cruzeiro, que incitou violência contra o presidente Lula em postagem no Instagram essa semana. Dessa maneira, ele fica impedido de participar de eventos e competições do guarda-chuva olímpico, o que inclui a Superliga e a Copa do Brasil. A suspensão vale até uma decisão final. O Wallace tem 5 dias para se defender por e-mail e depois disso o Conselho deve recolher provas e decidir pela admissibilidade ou não da representação. Caso ela seja aceita, acontece a sessão de instrução, uma espécie de julgamento, onde seriam ouvidos o representado Wallace, eventuais testemunhas e a vítima, que é o presidente Lula. Lembrando que ele vai ficar suspenso, então, até esse julgamento, e esse julgamento ele pode ter como sanção uma advertência, uma suspensão que pode alcançar até 10 anos, ou então ele pode ser banido do esporte. Assim, ele não poderia mais disputar nenhuma competição que estivesse aí, como a gente viu, dentro do guarda-chuva dos Jogos Olímpicos, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, que está afiliado ao Comitê Internacional e que organiza esses esportes aqui no Brasil. Essa decisão foi feita por um conselheiro que, por coincidência, ele é também desembargador. A gente tem que falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Comitê Olímpico é uma entidade privada, né, sem fins lucrativos, mas que não tem nada a ver com a justiça. Mas o conselheiro desse Comitê Olímpico, do Comitê de Ética, é também um desembargador. Eu quero separar algumas coisas aqui. Uma delas primeiro a gente tem que ver onde é a formação desses jogadores, Tasso. A gente fala do jogador de futebol, que os clubes acabam não cuidando do jogador como ser humano e pega um jovem que não tem estrutura, dá milhões para ele chutar uma bola ou defender um gol e não pensa no lado humano do cara, e aí tem toda aquela questão da vida social dele, que ele também não se preocupa com isso, e dá no que dá, a gente vê aí no futuro os problemas. Quem tem uma base familiar forte acaba se sobressaindo de diferencial. Por que eu estou dizendo isso?
A gente tem que ver, até é importante falar com a ministra Ana Moser, a estrutura que está sendo feita com esses jogadores de vôlei. Por quê? Para que a gente saiba se eles estão sendo contaminados com o conservadorismo dos clubes que eles estão praticando. Porque eu falo do futebol. Os clubes de futebol, na sua essência, Tássio, eles são muito conservadores. Você tem um conservadorismo muito grande, mesmo aqueles mais populares. A cúpula, estou falando quem frequenta ali a piscina. Tem que ver como que é essa formação desses espaços, desses jogadores. Isso imputa que o jogador não é responsável pelo que fala, ele é responsável, e eu até acredito que é importante essas punições mais severas para que a gente volte a normalizar esse país, Tássio. Porque senão a gente nunca mais... Isso é muito grave o que ele fez. Porque se alguém, a partir do que ele propôs, executa, e aí? Ele vai falar que foi sem querer que ele fez, que foi só um momento de... Ele é uma pessoa inteligente o suficiente, eu acredito, para saber que tinha um objetivo aquilo, né? E aí, quando ele viu que as sanções seriam grandes, ele se afastou. Uma outra questão que eu queria trazer aqui, tá, só rapidinho, é que os Jogos Olímpicos, na sua essência, ele nasce, os Jogos Olímpicos, olha, para estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Esse é o espírito do jogo olímpico. Tanto é que é muito comum no jogo olímpico, que é o único lugar que eu lembro, se vocês lembrarem demais, que tem aquelas cenas maravilhosas de um corredor mancando, vem uma pessoa e ajuda, né? Quando apareceu aquele outro corredor querendo o padre, aquele padre louco, e daí as pessoas contribuem, você vê várias cenas muito legais de atleta de alto rendimento ajudando atleta de alto rendimento. Então, esse espírito olímpico que a gente espera também na responsabilidade quando a pessoa vai se posicionar nas suas redes. E, por fim, a gente podia fazer uma enquete. Será que o Wallace teria que devolver o Bolsa Atleta que ele recebeu, mesmo sendo um jogador muito bem pago? Poderíamos fazer essa enquete. Essa é uma boa questão. Ele recebeu realmente essa bolsa, Sim. Anderson? Isso sendo o jogador, porque isso daí é lei, entende? É lei. Ele está inscrito, se eu não me engano, desde 2012, 2013. Então, ele tem esse direito de receber o Bolsa Atleta. Então, essa fica a pergunta: será que ele deveria devolver, ou melhor, pegar o que ele recebeu e custear um atleta mirim que quer ser atleta e que tem bons valores? As enquetes que nós podemos abrir em relação a isso também. Então, isso é muito sério, porque... e o valor não é pequeno, né? Ele já recebeu quase R$350 mil de Bolsa Atleta. Caramba. Além do salário na instituição que ele defende. Então, economicamente, seria interessante para essas pessoas antidemocráticas começarem a devolver em espécie, além de juridicamente, o que eles recebem. A gente viu um monte de pessoas com que destruíram os 3 poderes. A gente descobriu que recebia, por exemplo, o auxílio emergencial. Então, é importante a gente lembrar disso também, esses fios condutores. Loucura. E só para concluir aqui com relação à eventual prática do crime de incitação, nós temos uma divergência entre juristas que foram, inclusive, ouvidos em reportagens, e, basicamente, você tem as pessoas que dizem que aquilo não seria crime, e as pessoas que dizem que poderia se enquadrar no crime de incitação, né? A gente fala crime de incitação de crime, fica meio que pleonasmo, mas é a incitação criminosa, que é o ato de você incentivar ou incitar a prática de um crime. Mas para você punir ele criminalmente, nós temos que lembrar que não existe só a esfera criminal para punição no Brasil. E aí nós temos o Anderson, que é uma figura aqui que manja muito sobre a questão do punitivismo, se é que tudo tem que virar punição criminal. Nem tudo precisa virar punição criminal. Mas, para você ter uma punição criminal aqui, nesse caso, você teria que ter uma intenção de que, com aquela enquete, alguém realmente fosse fazer aquilo. E aí você fica numa linha muito tênue, muito suave, que a gente não consegue muito ver bem qual é a fronteira, é como se fosse um shade, como se fosse um degradê, onde é que está a zoeira
e onde é que está a incitação de verdade. Então eu estou falando isso do aspecto mais criminal mesmo, do aspecto punitivista. Então, não acredito que vá, sim, ser punido criminalmente, mas existem outras formas de punição. Nós temos a punição aí dentro da COB e nós temos eventualmente aí uma punição até na esfera civil, que caberia ao Lula como vítima solicitar essa indenização. Concordo, porque se a gente. Eu tenho cuidado com a questão punitivista. Eu entendo que acho que foi o Antônio Tebet que falou que política virou futebol, futebol virou religião e religião virou política, né? E eu tenho um pouco cuidado com isso, da gente não tornar um grande fla-flu, né, a relação política. Não é uma questão de vingança também, só porque a esquerda veio para o poder agora, mas é uma questão da gente começar a colocar esse navio chamado Brasil no caminho de águas mais calmas. Só que para chegar até lá, alguma coisa tem que ser feita. Não pode o cara quebrar o STF, ficar preso um mês e sair de lá, postar na rede, fiquei preso e tudo bem, não aconteceu nada comigo. Não pode um cara incitar diretamente esse tipo de violência, e eu vou dizer aqui, para mim é dos dois lados. A minha concepção de vida, eu estaria falando a mesma coisa. Se alguém falasse, mas o João fez uma incitação ao Bolsonaro também na época, para que vamos fazer uma enquete para ver se a gente... Eu ia falar que também não é correto da mesma forma. É lógico que no calor, sabe, a gente sofre muito, no nosso caso, da gente não querer mais ver essa gente no governo. Mas tem que ter uns limitadores sociais, porque senão vira barbárie. Não sou favorável à punição excessiva, mas alguma coisa precisa ser feita nesse momento para a gente pacificar o país. Porque senão a gente perde a mão. Não vai ter como governar 6 meses. Ou imagine, Otácio, eu estava aqui com o Álvaro, a gente fez um corte falando daquele Luquinha lá que falou não vai ter paz. Ao invés dele chegar e falar assim, é um ano para a gente tentar ver projetos. Não, ele entrou para não dar paz. Sério mesmo que o projeto de governo dessa gente está no Senado e na Câmara para não dar paz para o Lula? E o cara que está... Não, né? Eles estão querendo atrapalhar o governo. Isso, mas só que é o seguinte, o governo não é um jogo igual o tabuleiro do War que a gente brincou aqui. A vida real. Nós aqui pagamos impostos, nós aqui temos que sair, ter rua asfaltada, tem que ter hospital, a pessoa tem que ter um bom atendimento público. Então, é isso que, quando a gente fala de punir nesse caso, eu não vejo como um punitivismo barato, eu vejo que a gente está tentando, de alguma forma, equacionar que essas pessoas entendam de uma vez por toda que dá para ser oposição sem ser uma oposição diabólica, demoníaca, que seja uma oposição racional. Você não gostou? Você pode até discordar, mas com argumentações e não querendo o fim físico de um presidente da República. Isso daí está fora do esquadro.